Nós vamos passar agora para o professor da Rice University e ex-aluno aqui da nossa PGE, Flávio Cunha. Não sem antes fazer ele um agradecimento especial, não apenas porque ele está vindo dos Estados Unidos especificamente para estar aqui conosco, mas também porque depois que ele foi convidado, ele tinha aceito, mas ele me ligou muito transtornado, dizendo que estava ilhado em Houston por causa do furacão e que não ia conseguir, mas eu não sei o que ele fez, alugou um barco ou coisa semelhante, conseguiu estar aqui conosco. Muito obrigado, Flávio. É um grande prazer estar aqui. Eu fui aluno da Fundação Getúlio Vargas, estudei, fiz o mestrado aqui em Economia. Talvez o Rubens e a Luiz não saibam disso. Toda vez que eu venho à Fundação, eu sempre tenho memórias de coisas que aconteceram quando eu estava aqui. Então, quando eu estava subindo a rampa, eu me lembrei que todos os dias eu tentava chegar aqui às 9 da manhã e eu nunca saía antes das 2 da manhã estudando. E muitas vezes eu não saía antes das 4 da manhã estudando. Então, quando eu falo que a Fundação Getúlio Vargas foi a minha casa, literalmente, não é, não é assim, uma coisa literal. Eu ficava aqui muito mais horas por dia do que na minha própria casa. E não era só de segunda a sexta, não, era sábado e domingo também. A segunda coisa é que isso não aconteceu 2 vezes. A primeira vez foi quando eu estava no final do 2º ano do mestrado, que eu tinha que fazer uma apresentação no curso do professor Pedro Cavalcante, eu dormi até meio-dia, perdi a aula. E a segunda vez foi quando eu defendi minha tese, e aí o Luiz falou assim, parabéns, você passou, pode ir para casa. Eu fui para casa, não sabia o que fazer, eu voltei para a Fundação. Então, eu gostaria então eu agradeço muito pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Gostaria de falar, eu vou falar sobre 5 pontos. Um deles já foi discutido hoje, que a gente sabe desde o livro do Langoni que desigualdade no mercado de trabalho ela é causada pela desigualdade de capital humano. E isso era verdade há 45 anos atrás, ela ficou mais verdade agora. A desigualdade, o segundo ponto é que a desigualdade do capital humano ela tem 2 partes. Uma delas é um componente genético, mas uma outra parte que é muito grande ela decorre da desigualdade do investimento em capital humano. A gente fala muito da desigualdade do investimento que ocorre entre escolas, mas a gente fala pouco da desigualdade do investimento que ocorre entre famílias. E a gente fala menos ainda da desigualdade que ocorre entre firmas, né? Assim, uma das coisas que a Fundação Getúlio Vargas fez é investir nos professores que ela tem. Isso é uma coisa fascinante e isso reflete na qualidade da pesquisa que vem aqui. Então é por isso que várias pessoas que se formam, fazem um doutorado no Brasil ou no exterior, eles querem retornar para vir trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, parcialmente por causa do investimento que a instituição faz no capital humano deles, que tem benefício para a própria entidade. Eu gostaria de falar muito da minha pesquisa hoje em dia, é tentar entender o porquê dessa desigualdade no investimento em capital humano. Mas é importante notar que ela começa antes do nascimento da criança. Então, antes da criança nascer, já existe uma grande desigualdade na experiência pré-natal que as mães têm. Isso acontece nos Estados Unidos e isso acontece no Brasil. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, temos variabilidade em renda. Nas famílias americanas de baixa renda, elas têm acesso a seguro público de saúde, que é chamado Medicaid, que é um seguro que cobre quase tudo do pré-natal. No entanto, a oferta de clínicas que aceitam o Medicaid é muito menor. Então, as mães sofrem com filas mais longas, esperas mais longas, do que as famílias que têm acesso a um plano de saúde particular. E isso, claro, se traduz em piores estatísticas na hora do nascimento. As crianças de renda mais baixa tendem a ter peso mais baixo, tendem a nascer após um período de gestação muito menor, já tem a saúde comprometida. E isso vai ficar pior, porque se a saúde já não está bem ao nascer, aí aquela história se repete, não tem acesso a bons pediatras, não tem acesso a... Né? Então, começa aí. Antes de nascer já está presente. E ao longo do tempo vai só piorando. Por que vai só piorando? No meu estudo em Filadélfia, que tem feito há quase 4 anos, a gente está encontrando que boa parte das mães de baixa renda, quase 40% delas, no período perinatal, antes ou após o parto, elas estão passando por um processo sério de depressão.
Uma mãe que tem depressão não vai ser uma mãe que vai ter o cuidado, a interação com o filho. E isso vai, de novo, levar a problema de desenvolvimento de linguagem da criança, porque a criança, para aprender linguagem, começa desde o nascimento e depende da interação entre um adulto e uma criança. Se a mãe, que é a principal cuidadora da criança em muitos lares, não em todos, mas em grande parte dos lares, ela está num processo de depressão, uma das coisas que ocorre é que ela não fala tanto com a criança. Várias outras coisas não ocorrem, mas uma delas, que é crítica, é a baixa qualidade do ambiente do lar, medido em linguagem, por exemplo. Outras coisas irão ocorrer também. O estudo em Filadélfia, eu quis começar porque é muito difícil compreender a grande desigualdade que tem na primeira infância, de investimento na primeira infância, porque boa parte destes investimentos que ocorrem dentro da família não dependem de renda. Por exemplo, conversar com a criança, né? E eu queria saber por que é então que essas famílias estão conversando tão pouco com as crianças, brincando tão pouco com as crianças. E um papel relevante que eu estou vendo é o que os pais acreditam que é o papel deles no desenvolvimento da criança. Você falou um pouco a respeito disso, mas nos nossos estudos nos Estados Unidos, agora a gente está fazendo no estado do Ceará também, está encontrando mais ou menos a mesma coisa. Os pais não compreendem que eles podem promover o desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças. Eles acreditam que o papel deles é proteger, dar abrigo, não deixar passar fome, dar roupa. E todas essas coisas que de fato são importantes. Os pais de renda mais alta, de escolaridade mais alta, eles já passam, não só eles acreditam que é importante dar abrigo, comida, um ambiente estável, mas também investir no desenvolvimento cognitivo das crianças desde a primeira idade. Isso acontece nos Estados Unidos e isso está acontecendo aqui também. E quanto mais baixa essa crença que os pais têm, muito menor é o nível de investimento que eles fazem nos filhos. É um processo que é uma relação que é não linear. Isso é que é mais triste. Então, boa parte dos pais que tem essa crença muito radical de que o processo de desenvolvimento infantil é algo como se fosse quase autônomo, eu dando comida, dando lar, a criança vai aprender tudo que tiver que aprender. Estes são os lares onde o nível de investimento, o nível de interação entre pais e filhos no processo de desenvolvimento cognitivo e socioemocional é especialmente baixo. Então essas são as famílias que são extremamente vulneráveis. O que é mais interessante é que a gente encontrou várias famílias de baixa renda que tinham uma crença que elas poderiam ter um papel muito forte no desenvolvimento da criança e elas investem muito nas crianças, apesar de ter baixa renda. Então, eu acho que quando a gente fala de educação infantil, mas é educação em geral, é muito importante a gente não esquecer dos pais, porque eles determinam em grande parte o ambiente onde a criança vai crescer. Não só na primeira infância, mas estes pais que acreditam que o desenvolvimento da criança depende muito deles, serão os pais que irão às reuniões de pais e mestres mais tarde, ficarão em cima da escola, por que vocês não estão ensinando isso para minha criança? Não adianta tentar fazer todo um processo apenas com escola, apenas com creche, se a gente não conseguir modificar essa questão do ambiente onde a criança está nascendo e qual a visão que os pais têm sobre o processo que eles podem ter no desenvolvimento infantil. Vai continuar esse processo de desigualdade no investimento quando a criança tem acesso à pré-escola. Eu acho ótimo que a gente tenha uma meta de tentar aumentar o número de pessoas, o número de crianças que tem uma vaga em uma pré-escola ou uma creche, mas é muito importante lembrar o seguinte: creche de baixa qualidade é detrimental ao desenvolvimento da criança. Então não vamos, por favor, simplesmente contar números de quantas crianças estão indo para a escola. Eu acho que é melhor para o país a gente reduzir a taxa de crescimento do número de crianças que vão para a creche e aumentar paulatinamente a qualidade da creche onde as crianças estão indo. E depois que a gente encontrar um modelo de alta qualidade de creche que a gente possa replicar, aí a gente leva para longa escala, para alta escala, e aí a gente vê como é que a gente pode fazer isso a um custo que não seja proibitivo. E também continua na escola, né? Hoje o
o Langoni falou sobre desigualdade entre escolas particulares e escolas públicas. Eu tenho um pouco de medo de fazer essa comparação, porque as famílias que vão nas escolas particulares são muito diferentes das famílias que vão nas escolas públicas. Eu gostaria um dia de simplesmente modificar aleatoriamente, sem que ninguém ficasse sabendo. Aqui estão todos os professores da escola pública, vão acordar numa escola particular e pegar os professores da escola particular e botar na escola pública. E deixar assim por um ano. E aí a gente ia ver o que é escola particular e o que é escola pública. Isso os pais me matariam se eu fizesse isso. Nunca será feito. Mas eu acho que é importante não desconhecer que ainda assim existe desigualdade da experiência escolar. Eu não estou falando que ela não existe, ela é correlacionada com a renda dos pais, ela é determinada pela diferença da qualidade dos professores que as crianças recebem, ela é determinada pela diferença da fidelidade de implementação de currículo, né, que é algo que é pouco discutido, e pedagogia, e ela também, que é um ponto importante, que uma das razões que me fez vir para a Fundação Getúlio Vargas não foi somente por causa da qualidade dos professores, é porque eu sabia que eu teria ótimos colegas de aula, de turma. Então, eu aprendi, isso vai ser um choque, mas eu aprendi mais com os meus colegas do que com os meus professores, porque eu passava todo o tempo com eles. Eu lembro que tinha gente de todos diferentes vertentes, tinha um matemático que me ensinou matemática como eu não sabia. Tinha outro que já tinha feito tanto trabalho estatístico que eu nunca tinha visto na minha vida, eu aprendi com ele também. E eu espero que eles tenham aprendido outros também comigo. Então, a qualidade dos outros estudantes nas escolas também, a criança mais pobre vai para uma turma onde todas as outras crianças também são vulneráveis, as famílias também têm a mesma percepção do papel deles, então eles nunca têm acesso a um grupo de alunos que os podem motivar a aprender mais. A nossa escola é muito igual dentro dela e muito desigual entre elas. Esse é um ponto que a gente tem que começar a abordar. Eu estou quase terminando. Eu queria fazer um outro ponto, que é o capital humano, ele é multidimensional. Eu acho que é muito importante a gente lembrar. Eu sempre, quando eu estou com as minhas sobrinhas, eu sempre fico perguntando sobre matemática e física. Só para elas ficarem com medo e aí estudarem, porque toda vez que eu pego o telefone e falo assim, tem um problema de física aqui para você, já resolveu isso? Aí fica assustada, né? Aí vai estudar. Então é muito importante saber português, matemática, física, química, biologia, história, geografia, isso é muito importante. Agora, o processo de educação e de formação de capital humano, ele também engloba o que a gente chama, que é um nome terrível, que eu tenho que pedir desculpas aos psicólogos para o resto da minha vida, que a gente chama de habilidades não cognitivas, que é perseverança, paciência, autocontrole, eu diria até mesmo coisas como coragem, altruísmo e modéstia, né? Isso não é um ponto novo. Aristóteles escreveu sobre elas há 2.500 anos atrás. Ele falou que para um ser humano ser um ser humano integral, você precisaria dessas habilidades também, né? E eu acho que hoje em dia o que está acontecendo a gente está colocando tanto foco em português, matemática, e o quanto que a escola, o que a gente considera boa escola é aquela escola que tem altas notas em português e matemática, que a gente está passando por um processo que acontece já há muitos anos nos Estados Unidos, que é o de ensinar para ir bem no teste, não necessariamente ensinar para acumular capital humano. Então, isso é um fator que me preocupa muito, porque a desigualdade em habilidades cognitivas, que essa área de conhecimento técnico de português, matemática, não vou mentir, ela é importante para a desigualdade do capital humano, ela é importante para a desigualdade no mercado de trabalho, mas a desigualdade em perseverança, em autocontrole, em compreender a situação na qual você se encontra e reagir de acordo com a situação, essa desigualdade ela é muito mais séria do ponto de vista econômico. Todo mundo que estudou isso. Isso que você está falando se aplica ao ensino médio e claro. Todos. É só o fundamental. Não só o fundamental. O que é mais interessante é que que já existe pesquisa mostrando que escolas que investiram no desenvolvimento socioemocional das crianças não somente verificou melhoria no português, matemática, etc., mas também no desenvolvimento socioemocional, depois levou a melhoria nas taxas dos alunos que foram para a universidade,
que depois a gente já sabe hoje em dia que eles também têm renda maior, mas o que é mais importante, eles têm muito menor probabilidade de cometer um crime, por exemplo, ou de não trabalhar, ou de não ter uma vida bem-sucedida em todos e quaisquer aspectos, até mesmo uma vida conjugal, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar. Hoje foi falado da questão da escola integral, e eu acho que é ótimo que a gente esteja falando sobre isso, mas é importante pensar o que vai ser a escola integral, porque não pode ser mais 6 horas de português, 6 horas de matemática para a gente ir melhor no teste do IDEB ou no teste do PISA, e não necessariamente levar a melhora da produtividade no mercado de trabalho, porque a qualidade, a educação está aumentando, a escolaridade está aumentando no Brasil, mas a produtividade ela não tem aumentado. E países como o Chile estão realmente muito à frente da gente nesse sentido. Toda vez que eu acho que já estou me repetindo, porque toda vez que eu venho ao Brasil eu falo isso. Eu compreendo a seriedade do problema de educação no Brasil. É impossível não compreender. Eu entendo a ansiedade que a gente tem em resolver esse problema. Mas eu acho que a gente tem que ser mais paciente. A gente tem que ter essa coisa não cognitiva da paciência e da perseverança. Um dos fatores que caracteriza a minha vida é que eu erro muito. Erro muito. E quem está na ciência erra muito. Vocês nunca veem os nossos erros porque eles nunca são publicados. Jamais. Então, esse é um processo, essa frustração, ela ocorre com os meus alunos. E eu sempre falo com eles o seguinte. Em inglês, a palavra search quer dizer busca, procura, né? E a palavra pesquisa, a gente usa research, que eu falo com eles que é ótimo, porque você busca, não encontra, e depois você rebusca, né? Então, eu acho que essa cultura que a gente tem... Hoje, eu aprendi que toda vez que eu começo um projeto de pesquisa, eu sei que eu vou errar. Eu nunca acho que eu vou acertar de primeira. Eu sempre sei, eu vou errar. Isso vai dar errado. Eu vou perder 3 anos da minha vida fazendo isso. Tem gente aqui no auditório que sabe muito bem do que eu estou falando. Mas a gente aprende com os erros, se a gente documentar. E, felizmente, como a gente sempre descreve o processo pelo qual chegamos àquela conclusão, outras pessoas também podem ler e aprender com os nossos erros. Essa é uma parte muito importante da ciência. Eu acho que a gente tem que pensar em política educacional no Brasil nos seguintes termos. Nós temos que acertar em um período de 50 anos. Até lá, a gente vai errar muitas vezes. Então, vamos começar pequeno, vamos entender qual o sistema que vai dar certo para cada um desses problemas, como que a gente pode conseguir melhorar o atendimento pré-natal, isso é um estudo, como a gente pode melhorar o atendimento de mães que estão passando por um processo de depressão no período perinatal, esse é um outro estudo. Qual o tipo de currículo e pedagogia que a gente vai ter nas nossas escolas de primeira infância ou na creche? Esse é um outro tipo de estudo. Como é que a gente vai reformular o ensino fundamental? Outro tipo de estudo. Como é que a gente vai reformular o ensino médio? Outro tipo de estudo. Cada um deles, nenhum deles a gente sabe a resposta. Não sabemos aqui no Brasil, não sabemos nos Estados Unidos. Alguns desses problemas a gente já sabe a resposta. Basta olhar, por exemplo, o que a Finlândia fez. O que me leva ao seguinte ponto. Eu li bastante recentemente sobre o caso da Finlândia. O processo de renovação da Finlândia começou há 40 anos atrás. Agora eles estão colhendo sucesso. Mas começou assim, pequeno. Vamos tentar ver se isso vai dar certo. A maior parte das coisas que eles tentaram no começo, errado. Mas tiveram uma avaliação de impacto para cada uma das atividades que eles fizeram. E daí, aprendendo o que deu certo e o que deu errado, eles conseguiram construir o caminho no qual eles estão hoje. Então, este problema que a gente tem, vamos pensar assim, a gente não vai resolver para os nossos filhos. Talvez a gente resolva para os nossos netos. Mas se a gente não começar agora, nem os nosos bisnetos terão a melhoria que a gente precisa ter no país. Vamos parar aqui.